Fala galerinha, show aqui do GD Concursos, melhor preparação para o seu concurso no CEP, concurso da Polícia Penal essencialmente, certo? Também valendo para os outros concursos no CEP, mas com foco na Polícia Penal e no seu estilo de cobrança nas provas anteriores. Então vamos lá. Ó, continuando no artigo 25, ele diz o seguinte: proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, ou seja, proceder à obtenção de prova ilícita, tá? Ou você vai atrás de uma prova de maneira ilícita, ou você violando a privacidade de outrem de maneira ilícita, certo? Ou você violando, por exemplo, um aparelho celular de maneira ilícita, dentre outros pontos. Então você pode até achar uma prova ali de que foi aquele cara que cometeu o crime, tá ali, tem uma foto ali com a faca enfiando no pescoço da outra pessoa. Mas você obteve aquela prova por um meio, por uma maneira ilícita. Você vai responder por abuso de autoridade. Tá? Então, ser polícia hoje não é brincadeira, tem que trabalhar certinho, porque senão você sai da figura de garantidor da lei e você vai para a figura de abusador da lei, certo? É uma linha muito tênue, então muito cuidado aí para não cruzá-la. Beleza? Ele diz, ó, incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor de investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Vamos para frente. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Ou seja, galera, tu requisitou uma instauração ou tu instaurou, tu abriu um procedimento, tanto na esfera penal, judicial, tá? Penal, quanto na esfera administrativa. Ou seja, tu abre um procedimento, ainda que dentro da esfera administrativa, tu vai responder por abuso de autoridade também, sem qualquer indício. Claro, se tiver indícios, você pode abrir. Agora, se você abre um procedimento sem qualquer indício da prática de crime ou de ilícito funcional ou infração administrativa, você vai cometer aqui abuso de autoridade. Deu para entender a diferença? Uma linhazinha tênue também, tá? Entre o que você deve fazer e o abuso. Lembrando que se houver indício e você não fizer, você também pode responder, tá? Ou por condescendência criminosa ou prevaricação, a depender da situação. Tá bom? Beleza? Você pode entrar em condescendência criminosa ou por prevaricação, a depender da situação. Se foi por indulgência ou não, então depende do caso, mas fazendo em excesso ou deixando de fazer quando deveria, você vai responder. Por isso, ó, que o policial deve estar atento sempre. Eu estou falando policial porque a gente está trabalhando em carreiras policiais, tá bom? Mas abuso de autoridade, você vê que não é só o policial. Mas se você prestar atenção, a maioria das condutas aqui é o policial que pratica. A maioria. Ele diz que quem pode cometer abuso de autoridade. Ele fala lá, né, várias pessoas, agente público, servidor ou não, etc. Mas aqui as condutas, 90% delas tem a figura do policial, tá? Ou a figura do juiz. Então são bem pontuais, tá bom? Então quem é que está mais propenso a cometer abuso de autoridade? Policial. Bora lá. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Então, divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado. Certo? Então, por exemplo, o cara tá lá, desculpa, eu vou dar um exemplo aqui interessante, tá? Desculpe. Mas olha, o cara tá lá, tá? O bandido lá conversando no telefone com outra pessoa, combinando com uma mulher, né? De levar a droga, ó, vou levar a droga aí para vocês e tal, certo? Vocês recebem a droga aí, tá bom? E aí tem uma parte da gravação que a mulher lá fala assim: eu recebo a droga, mas eu não quero mais fazer sexo contigo, não, porque teu negócio é muito pequeno. Desculpa, só tô dando exemplo.
Não quero mais fazer sexo contigo não, que teu negócio é muito pequeno. E aí, a autoridade policial expõe esse trechozinho também. Olha o que é que ele diz, ó. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Tem nada a ver ele mostrar essa parte, ela dizendo que o negócio do cara é pequeno. Expondo intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. O que o policial poderia fazer só de sacanagem, né? E expor essa gravação aí também, tá bom? Mas não pode abuso de autoridade, beleza? Tranquilo? Eu tenho certeza que deu para fixar, viu? Com esse exemplo. Então vamos lá. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado. Ó, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado. Lembre que todo crime aqui tem que ter um fim específico de agir, como a gente viu lá no início, tá? Decore a basinha, letra de lei. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. De boa, aqui, pessoal, não tem o que falar. Dar início a um procedimento. A pessoa dá início ao procedimento, tá? Contra quem sabe ser inocente, por exemplo, tá? Tem algumas condutas que elas se tornam até um pouco que redundantes, só vai mudar o contexto, tá, situacional. Beleza? 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Por exemplo, uma investigação que deveria se dar em determinado prazo, em dado prazo, ela é estendida para prejudicar o acusado ou investigado, tá bom? Estendida aquilo ali, ou para se deteriorar uma prova que possa absolver o acusado e etc. Sei lá, o que é que seja o motivo. Estendeu injustificadamente a investigação, certo? Procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado, vai ser abuso de autoridade também, beleza? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Tá? Vamos lá. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos da investigação preliminar, certo? Galera, ó, aqui nós temos o seguinte, ó. Veja aqui também a figura do policial, né, essencialmente. Ele nega ao advogado acesso, ó, aos autos de investigação preliminar. Lembrando, aí eu faço um misto com o processo penal. O advogado ele tem acesso aos documentos, aos autos, né, aos procedimentos investigativos já documentados. Não tem acesso às investigações futuras, por exemplo, senão não faria sentido a investigação. Tá? Ele tem acesso ao que já está documentado, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indique realização de diligências futuras. Tá? Então, não faz sentido mostrar tudo que vai fazer, tá certo? Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, tá? Inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal, certo? Então, você exigir ali, em dada circunstância, por exemplo, do acusado, por exemplo, da pessoa presa, tá? Que ela tome uma ação, uma atitude sem devido amparo legal, tá certo? Então, por exemplo, o que pode dar abuso de autoridade? Pode dar abuso de autoridade. Você pega ali, pegou o infrator ali, e aí você determina que ele ligue, imagina aí uns pontos de venda de drogas, são distribuídos pela cidade, né? Você obriga que o que você pegou ali com a droga na mão, ligue para o outro cara que está no outro ponto da cidade para ir lá onde você está. O que você está fazendo? Você está exigindo, tá?
o dever de fazer sem expresso amparo legal, tá bom? Então, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Então, isso aqui pode incorrer em abuso de autoridade. Pode não. Incorrerá, se você cometer esse fato. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, certo? Então, incorre na mesma pena quem utiliza de cargo ou função ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Certinho? Então, são as equiparações aí no caso. Bora lá. É abuso de autoridade demais, meu amigo. Até aqui, pessoal, tudo bem? Vamos pegando aí o bizu, né? Memorizando, é isso que o NUCEP pode trazer para vocês, tá bom? Então, estou trazendo aqui da melhor forma possível. 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, tá? Aqui, pessoal, é algo que não está tão voltado para a nossa realidade. Então, para a prova policial, isso aqui é muito complicado cair. Para a prova policial penal, por exemplo, tá? É muito complicado cair isso aqui. Não está muito direcionado, certo? Mas, ó, decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole o valor estimado para a satisfação da dívida da parte. Por exemplo, né, o juiz decreta a indisponibilidade de bens de um indivíduo bem maior do que o objeto da causa, né, de discussão de causa. Está sendo discutido ali 1 milhão. O juiz decreta a indisponibilidade de 10 milhões do indivíduo. Então, está muito ali, como é, destoante, certo? O valor que é para preencher ali e cobrir aquele possível rombo, tá bom? Então, é isso que ele está trazendo aqui no 36. 37. Demorar demasiada injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Demorar, tá? No exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Aqui agora, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Certo? Então, ó, o que acontece? Antigamente, o policial que estava ali investigando, ele já chegava a uma conclusão interna de que tal indivíduo, tá, tinha fortes indícios de que seria ele mesmo. Seria ele mesmo culpado? Foi ele mesmo que estuprou? Por quê? Porque estão ali vestígios, ali provas materiais de que ele estuprou a menina, certo? E aí o cara ia para a televisão e ia falar, olha, nós já temos todas as provas e realmente ele é o estuprador. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está antecipando o responsável, tá? Está antecipando o responsável pelo crime. Aqui ele diz, claro, ó, antecipar o responsável pelas investigações, tá certo? A atribuição de culpa. Mas esse cara que ele antecipa, esse responsável por antecipar, ele também está antecipando o responsável do crime. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Então, para que seja realmente formalizada a acusação contra o indivíduo, a acusação, necessário estar tudo formalizado. Não pode no meio da investigação, ainda que você tenha certeza na tua cabeça. Não pode, tá? Você, e ainda mais ele diz aqui, ó, por meio de comunicação, inclusive rede social, essa atribuição de culpa, tá? Não pode. Que acontecia antigamente muito. Às vezes ainda hoje tem alguém que responde por fato parecido, tá? Agora do procedimento. Partezinha final rápida. Aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 41, e da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95.
certo? Então, é aplicado, por exemplo, aqui a Lei 9.099, GCRIM, tá? Juizado Especial Criminal, aqui dentro da Lei de Abuso de Autoridade, certo? Beleza? O Código de Processo Penal também. Tranquilo. Vamos lá, disposições finais. Aqui ele já vai alterar outra lei, não é de interesse da gente, tá? Nós vamos ler aqui só para desencargo. O mandado de prisão conterá o período de duração da prisão temporária, bem como o dia em que o preso deve ser libertado. Se não libertar no dia exato, no dia determinado, abuso de autoridade para quem não libertou. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou decretação da prisão preventiva. Então, ó, deu ali o prazo da prisão do indivíduo, independente de nova ordem judicial, você, policial penal, tem que pôr em liberdade, tá, o indivíduo. Salvo se não haver sido o quê? Prorrogada a prisão temporária ou decretada a prisão preventiva. Tá bom? Então, cuidado, meu amigo. Por quê? Porque se você só soltar, às vezes foi lá prorrogado, tu não sabe. Você certifique-se antes. Tá bom? Daqui, ó, pode cair por quê? Porque é voltado ao serviço policial penal. Tá bom? Ainda que esteja modificando outra lei. Pode cair, tá? Beleza? A primeira parte aqui também pode cair. Eu estou dizendo que é menos importante porque está em outra lei. Difícil ela fazer essa referência. Mas como trata do viés penal, então a gente pode esperar. Quem é a autoridade responsável pela custódia? Na maioria das vezes, em regra, o policial penal. E pode ser um policial militar, numa prisão militar, por exemplo. Tá? Mas em regra é o policial penal. Então, tá aí a importância. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Tá? Então, o dia do cumprimento de mandado de prisão é incluído no cômputo da prisão temporária. Prisão temporária, vocês sabem, né? Prazo de 5 dias prorrogável por igual período. E, no caso de crimes hediondos, prazo de 30 dias prorrogado por igual período. Tá? Prorrogável por igual período. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial com objetivos não autorizados em lei. Então, ó, realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática, telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo, tá? Judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Tá bom? Então você não pode sair botando escuta em todo canto, tá? Ah, eu quero saber ali se fulano de tal, botar uma escuta ali para pegar ele, falando de dado crime. Você não pode fazer isso, tá? De maneira indiscriminadamente, tá? Deve ter a devida autorização legal, beleza? Então veja que está cada vez mais amarrado, né? A autoridade policial, inclusive, 90% aqui ele está falando do polícia, tá bom? Dentro dos crimes de abuso de autoridade. E eu estou falando de todas as polícias. Polícia Militar, Civil e Polícia Penal, tá? Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei, certo? Belezinha? Show de bola? E aqui, artigo 42, Estatuto da Criança e Adolescente, passa a vigorar os efeitos da condenação para os crimes previstos nessa lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Por quê? Porque os próprios crimes de abuso de autoridade, eles têm a condicionante da reincidência. Então, é só trazendo esse mesmo viés do que a gente estudou lá na frente no nosso primeiro bloco. A perda do cargo, do mandato e da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Tá? Independe da pena aplicada. Agora, tem que ter o que? A reincidência, tá? Dentro dos crimes de abuso de autoridade, certo? Condicionados à reincidência. Belezinha? Então, é toda essa aplicação que a gente vai trazer para cá. Essa mesma interpretação inicial do código, tá? Para esse ponto.
E a partezinha final, pessoal, aqui já alterando outras leis que não diz muito respeito a gente, tá? Fechamos. Vamos agora para as questões. Vamos aqui, questõezinhas rápidas, objetivas, para a gente encerrar essa aula, tá? Então vamos lá. Aqui, voltar aqui, pronto. Vamos lá. Então o que é que nós podemos observar aqui, pessoal? Dentro dessas questões. Luvanor, guarda municipal, vê Menelau danificar voluntária e conscientemente um veículo pertencente ao poder público municipal, capturando em flagrante delito. Por saber que Menelau é pessoa violenta e temendo sofrer represálias futuras, Luvanor, no momento da captura, deixa de se identificar o conduzido. Nesse contexto, Luvanor. Então, pessoal, ó, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Crime de abuso de autoridade ou não? Professor, mas não é a banca no CEP essa questão. É porque não tem, né? Não tem ainda uma questão nesse sentido aqui da banca no CEP, tá? Em situações hipotéticas. Então, eu pego questões parecidas com a banca no CEP, tá bom? A banca Selecom, ela é bem parecida com a no CEP, dentro do direito. Nesse caso, pessoal, ó, qual foi a intenção, ó? Por saber que Menelau é pessoa violenta e temendo sofrer represálias, no momento da captura ele deixa de identificar se é o conduzido. Meu amigo, ele deixou de identificar, aí você tem que lembrar lá do início. O policial aqui, ele é policial, ele é guarda, quer dizer, né, municipal. O guarda aqui, ele deixou de identificar-se no MPB com o fim de beneficiar ele mesmo? Não. Com o fim de prejudicar outrem? Não. Por mero capricho pessoal? Não. Foi com medo de represália. Então não há crime de abuso de autoridade aqui, tá bom? Então não praticou crime, pois está ausente o especial fim de agir. Gabarito letra C de casa, tá? Gabarito letra C de casa. Bora lá para o próximo. Vamos lá. Assinale a opção correta de acordo com a lei de abuso de autoridade. A insistência do delegado de polícia em interrogar pessoa que tenha decidido exercer o direito a silêncio não configura abuso de autoridade. E aí, pessoal? Configura ou não abuso de autoridade? O que é que vocês falam aí? Configura sim, tá? Vai configurar sim, no caso específico aqui, o crime de abuso de autoridade. Beleza? Então vamos lá. Próximo ponto. A violência institucional se restringe às vítimas de infração penal. Galera, a violência institucional, ela diz que se restringe apenas às vítimas de infração penal? Não. Ela fala violência institucional, tá? Trazendo o quê? Trazendo um critério geral de violência institucional. Ele traz um critério geral. Não fala que é só vítima de infração penal. Beleza? Então, não restringe apenas a isso aqui. Cuidado com essas restrições. E às vezes você quer fazer interpretação extensiva por meio de exemplos que a gente dá exemplo de uma vítima de uma infração penal. Mas a lei não se restringe a isso, tá? A conduta de um juiz deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, quando cabível, configura abuso de autoridade, certo? Certíssimo, tá? O juiz ele deixa de aplicar uma medida cabível, mais favorável, configura o quê? Abuso de autoridade. Então, configura abuso de autoridade. Cuidado, porque aqui, pessoal, ele está no viés específico da letra de lei. E também, assim, você tem que ter uma interpretação dentro da lei de abuso de autoridade. Nem tudo vai aparecer o fim específico de agir. Mas quando o fim específico de agir for diverso do MPB, tu já bota que não é abuso. Agora, se vier ipsiliter, Ctrl+C, Ctrl+V, do que está dentro dos crimes, você vai colocar como abuso. Não precisa vir lá Não precisa vir lá. Quase que eu engasgo aqui. Não precisa vir lá especificamente o MPB. Agora, quando vier destoando do MPB, tu já tira que não é abuso de autoridade. Entendeu? Então, por exemplo, aqui a letra C. A letra de lei, ó. Ele não está falando com que finalidade o juiz fez isso. Mas a gente sabe que é abuso de autoridade porque é letra de lei. Certo?
Como é que tiraria aqui o abuso de autoridade? Se ele falasse um fim diverso do MPB. Aí ia quebrar a lógica, tá, do abuso de autoridade, porque para configurar abuso de autoridade, a gente tem que seguir lá o inicial. Como ele omitiu esse fato, esse fim específico, configura-se crime de abuso de autoridade, tá? Beleza? Ele não pode dizer um fim diverso. Aí você vai botar como errado. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública condicionada. Não, pessoal, incondicionada. Cabe ação privada no caso de omissão do MP. Tá? A gente viu isso. Qual o prazo? Deve ser intentada 6 meses. Tá bom? Ação privada. Entre as penas restritivas de direitos, com substitutiva da privativa de liberdade, a referida lei prevê suspensão do exercício do cargo, função ou mandato, sem perda dos vencimentos e das vantagens. Sem perda não, né? Com perda de vencimentos e de vantagem, é claro. A pessoa, se o TF fosse sem perda, não ia ter punição nenhuma. 3. Banca e DECAN. A DECAN também ela é bem parecida com o NUCEP, tá? Na parte de direito. Ela é bem parecida com o NUCEP em muitos aspectos. Então, a gente faz esse apanhado aqui, esse estudo detalhado para trazer para vocês. Vamos lá. Ano 2023, Banca e DECAN. A Lei 13.869 de 2019 definiu os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Caso o agente seja reincidente na prática de crime previsto na referida lei, é possível que ele seja inabilitado por exercício de cargo, mandato ou função pelo período de quê, pessoal? Aqui a gente falou muito. É só decorar. É só decorar. Se ele for reincidente, por quê? Porque aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de efeitos da condenação. Qual é o efeito que é automático? A obrigação de reparar o dano. Agora, a inabilitação que a gente viu, né? E a correlação à perda, suspensão, aqui, ó, tá? Perda, suspensão, cadê aqui? Inabilitado, ó, inabilitação. Isso aqui vai se dar com a reincidência específica. E qual é o prazo que vai se dar nesse caso aqui da inabilitação? Não é a perda, não, que a perdeu, tá? Só a perda tem lá. Agora, a inabilitação, você vai ter aqui um prazo, ó, de 1 a 5 anos. Tá bom? É decoreba. Tá lá na primeira aula nossa. Veja, caiu 2023, Banca e DECAN. Beleza? Vamos que vamos. 2023, Sebrasp. Sebrasp, geralmente, pessoal, é letra certa e errada, mas essa prova aqui veio múltipla escolha. Ela também faz múltipla escolha. Quem manda é o cliente. Tá? Essa aqui foi múltipla escolha de 2023. Em relação aos crimes de abuso de autoridade, assinale a opção correta. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação da prova configura abuso. Não, a gente viu. Não configura abuso. O cara falhou lá, né? O juiz, o delegado, ele falhou na interpretação da lei. Aplicou uma medida mais gravosa ali. É abuso de autoridade? Não é. Porque não teve um fim específico de agir. E porque está em lei também, expresso que não é. Tá bom? Não configura abuso nesse caso. São penas restritivas de direitos à prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão temporária e sem vencimento do cargo, função ou mandato, as quais podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa. E aí, galera? Certíssimo. Gabarito, letra B. C. Apenas membros dos poderes podem ser sujeitos ativos das infrações penais. Quando falou apenas, podem ser sujeitos. Esse apenas já vai deixar a questão errada. Por quê? Porque a gente sabe que aqui o conceito de indivíduo que pode cometer abuso de autoridade é o conceito de agente público amplo, tá? Então, quando ele restringe, tá errado. Excluída a possibilidade da prática por procurador municipal. Errado. Corto apenas aqui. É cortar de vermelho para você não confundir, tá bom? Apenas aqui tu corta. D. Ação penal nos crimes de abuso de autoridade é pública condicionada à representação. Olha aí, eles amam isso. É pública incondicionada à representação. Tá? Então, vamos lá.
é a perda do cargo público e a inabilitação temporária para o exercício de função são efeitos automáticos. Não são automáticos. Exige o que, pessoal, esses efeitos? Reincidência específica. Exige reincidência específica, tá? Então, não são efeitos automáticos, certo? E, por último, acerca dos crimes de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869, é correto afirmar que a. Os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, opa, tá certo até aqui, tem que ter dolo, exige a presença de elemento subjetivo especial. O que é o elemento subjetivo especial, se cair na prova de vocês? É o fim específico de agir. Então, lembra do MPB. Olha aqui, ó. Isto é, a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda atuação por mero capricho ou satisfação pessoal. MPB. Tá bom? Mero capricho, satisfação pessoal, prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo. Beleza? B. Vamos para B. Aquele que exerce função pública transitoriamente ou sem remuneração não é considerado autoridade pública, de modo que não pode figurar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade. Galera, ainda, olha, quem pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Qualquer agente público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Tá bom? Então, ó, esse não é, tá errado aqui, corta. C. Nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia por parte do Ministério Público. Nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia por parte do Ministério Público. Na verdade, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos a ação privada subsidiária da pública, tá? Ela é intentada na omissão do órgão aqui responsável, que é o Ministério Público, tá bom? Beleza? Então, a ação privada subsidiária da pública. Errado aqui. Letra D. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada. Olha aí, de novo, vê como as questões amam. São bancas diferentes, mas com o mesmo estilo no CEP aqui, dentro dessa questão, dessa hipótese. É porque os crimes são de ação penal pública incondicionada. Os particulares jamais poderão concorrer para os crimes de abuso de autoridade, pois esses são privativos de agentes públicos. Não, mas um particular ele pode sim, tá? Concorrer para crime de abuso de autoridade. O particular ele pode incorrer em crime de abuso de autoridade, por exemplo, nas hipóteses de concurso de pessoas, ou então quando investidos ali especificamente em determinado cargo ou função, setor, tá? Então, pode sim. Cuidado, restrições quanto à aplicação do abuso de autoridade geralmente vai estar errado. Restringiu. Fulano de tal não pode? Pode, porque em alguma hipótese ele vai poder, ele vai ser enquadrado ali, tá? Beleza? Então, cuidado, porque geralmente essas são as pegadas da banca, tá bom? Tamo junto, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!